Olá, bom dia para você que acompanha a gente aqui com muita alegria. Nós estamos em mais um dia. Olha, a gente sabe dessa grande novela que a Record está produzindo, que a Record está fazendo, Jesus. E hoje eu queria falar um pouquinho sobre o que eu penso sobre Jesus. Eu acho que é legal a gente ter esse espaço aqui, essa oportunidade da gente conversar. E eu queria falar para você que eu sou um cara de fé, eu sou um cara que acredito muito. Eu acredito que Deus criou o céu, a terra, tudo que nela há. E acredito também que em um determinado momento da história, Deus enviou o seu Filho, que estava com ele já desde a criação de tudo. Deus envia Jesus à terra para mostrar à humanidade como é que se porta, como é que a pessoa deve viver. Ele vem nos trazer ensinamentos importantes para a nossa sociedade. Jesus dá uma aula aqui na Terra de como a pessoa deve se portar, como a pessoa deve conduzir a sua vida. É uma aula de caráter, é uma aula de dignidade, é uma aula de conduta. E eu acho muito interessante porque se a gente acompanhar de perto os ensinamentos de Jesus, a gente vai ver que Jesus, ele fala sobre o amor, ele fala sobre a tolerância, ele fala sobre ajuda ao próximo, ele fala sobre pagar o mal com o bem, ele fala sobre solidariedade, Jesus fala sobre generosidade. E aí a gente percebe que quando ele nos deixa, ele encaminha o seu Espírito Santo para que a gente possa continuar conectado com ele, continuar acompanhando de perto os ensinamentos dele. E eu acho que uma coisa muito interessante, eu sou apaixonado pela história de Jesus, e 2018 anos se passaram e Jesus continua sendo, o principal referencial de ser humano. Uma outra coisa que eu acho muito interessante é que Jesus, ele dividiu a história em dois e ninguém mais conseguiu isso. Ninguém mais conseguiu isso. Jesus, ele divide a história em dois. Nós estamos no ano de 2018, depois de Cristo. E o antes de Cristo para quando ele chega. Uma outra coisa que me chama a atenção é que nenhum outro líder, nenhum outro homem importante na Terra conseguiu fazer isso, dividir esta história. Eu falei na TV sobre isso outro dia e eu acho interessante compartilhar com você, porque hoje a gente fala muito sobre o empoderamento feminino, sobre as mulheres estarem no mesmo patamar dos homens, e eu acho interessante isso porque Jesus, ele foi o primeiro a dar voz às mulheres. Ele deixa as mulheres falarem com ele com muita tranquilidade, com muita naturalidade, e também dá ouvido à mulher, porque não adianta você dar voz se você não ouve o que essa pessoa tem a falar. A sociedade da época era assim, uma sociedade que a mulher era colocada à parte, a mulher ela vinha atrás do homem, e Jesus começa a caminhar com as mulheres ao seu lado, e ele vai conversando, ele vai dando voz e ouvido a essas mulheres, e essas mulheres ganham um protagonismo na história de Jesus. E isso é muito interessante se a gente trazer para os dias de hoje. Jesus, ele é uma pessoa diferenciada. Ele vem à Terra, o Filho de Deus vem à Terra, se faz humano para mostrar à humanidade como a gente deve conduzir as nossas vidas. A gente sabe que é complicado, é difícil, porque a vida é complicada, a vida é difícil, a vida é corrida, e às vezes a gente esquece dos principais ensinamentos. Eu acho que essa novela vai ser muito interessante por isso, porque a gente vai poder acompanhar de perto no nosso dia a dia a história de Jesus. E muitas pessoas têm dificuldade na hora de ler a Bíblia, acham que a Bíblia tem uma linguagem difícil, uma linguagem complicada, e eu acredito que a novela vai poder fazer com que as pessoas entendam mais fácil. Eu particularmente gosto de ler uma Bíblia que é uma Bíblia, não é nem na linguagem de hoje, é uma Bíblia que tem uma linguagem muito mais coloquial, muito mais fácil,
né? A Bíblia é a Mensagem, do Eugene Peterson. Então eu acho que é legal a gente ter essa facilidade, eu acho que é legal a gente poder ter acesso a essa linguagem muito mais acessível. Isso é um pouco do que eu penso sobre Jesus, o Filho de Deus, que dividiu a história em dois, que veio para salvar, veio para trazer a eternidade para as pessoas, mas acima de tudo, ele veio para trazer paz, ele veio para trazer dignidade, ele veio para trazer conhecimento, ele veio para trazer ensinamentos para que as pessoas possam ter uma vida melhor. Bom dia para você, obrigado pelo carinho, obrigado pela oportunidade, um beijo grande e a gente se encontra. Até mais, tchau, tchau.